Esse é o discurso que está sendo divulgado por grande parte da mídia ocidental. Putin está lançando uma ofensiva de verão para quebrar a Ucrânia. Sua máquina de matar recebeu ordens de entregar uma vitória gloriosa a qualquer custo. E aqui está uma citação direta disso. A inteligência ucraniana acredita que Konstantinivka, provavelmente pronunciei isso errado, e a vizinha Pokrovsk serão o centro da campanha de verão da Rússia. Também há preocupações sobre a província nordeste de Sumy, onde a Rússia concentrou 50.000 soldados e está avançando ofensivamente em direção à capital provincial, em um espelho da própria operação transfronteiriça da Ucrânia. Talvez possamos entrar nos detalhes do que realmente está acontecendo na linha de frente, porque acho que isso é uma grande parte do que está influenciando a guerra narrativa que estamos ouvindo ser propagada pela grande mídia neste momento. Esse é um dos motivos pelos quais eu nunca mais leio The Economist. Que monte de besteira. Vitória gloriosa. Não é apenas uma vitória, é um escudo para o suno britânico. Mas eles tiveram que começar com aquelas 3 palavras. A inteligência ucraniana acredita. Puxa, fico me perguntando de onde eles tiraram isso. Sim, o Meme 6 escreveu isso para a Ostena. Sim. As pessoas sempre zombaram de mim quando eu dizia que era oficial de inteligência dos fuzileiros navais. Esses são termos inerentemente contraditórios. Quando você fala em inteligência ucraniana, é como se eu tivesse um maldito PhD. Sem ofensa. Estou sendo maldoso agora. Isso é muito antiprofissional da minha parte. Estou tentando ser profissional porque o Coronel Wilkerson está aqui, e ele estabeleceu um padrão alto com o que vive. De certa forma, a The Economist não está errada ao descrever a máquina de matar russa. É uma máquina de matar. Ela foi ajustada finamente com base na realidade do campo de batalha. A Rússia trouxe essa guerra sob controle russo. E só imagine como isso é difícil, porque a Rússia já enfrentou várias iterações desse conflito. O envolvimento inicial teve um grande componente político, levar a Ucrânia à mesa de negociações. Esse é um tipo de guerra completamente diferente. E eles conseguiram, levaram a Ucrânia à mesa de negociações em apenas 6 dias após o início da operação militar especial. E, em um mês, conseguiram negociar com sucesso um acordo para encerrar o conflito em termos favoráveis à Rússia, mas também favoráveis à Ucrânia. Quero dizer, se você comparar as opções que a Ucrânia enfrenta hoje com as opções que tinha em 2022, em Istambul, eles dariam tudo para ter aquelas opções de 2022 disponíveis agora. Mas perderam essa oportunidade. Mas quando a Ucrânia se afastou novamente sob pressão do Ocidente, a Rússia passou por uma segunda fase, que basicamente era tomar o controle de Donetsk e Lugansk. Para isso, eles precisavam do corredor terrestre por Kherson e Zaporizhia. Mas a Rússia não estava dizendo que iria manter esse território. O que a Rússia dizia era: vamos sustentar isso como parte da nossa campanha militar para alcançar a libertação de Donetsk. E depois, quando recuarmos, quando tivermos estabilidade, vamos nos retirar e esse território ucraniano voltará a ser parte da Ucrânia. A prova disso é que a Rússia, em suas negociações com a Ucrânia, disse que não tinha intenção de manter essa terra. E como um gesto de boa-fé, começaram a retirada. Eles se retiraram ativamente de Kiev, Chernihiv e Sumy. Estavam em processo de retirada de Kharkov. 50% das forças russas já haviam sido retiradas das linhas de frente em Kharkov, enquanto se preparavam para recuar até as fronteiras de Lugansk. Isso foi explorado pela Ucrânia e pelo Ocidente, com uma injeção de 48 bilhões de dólares em ajuda e assistência militar, a reconstrução das forças armadas ucranianas com treinamento ocidental, e então eles realizaram uma ofensiva. Mas um dos motivos pelos quais os ucranianos tiveram grande sucesso foi porque os russos não estavam lá. 50% das tropas já tinham ido embora. Eles não estavam preparados para travar uma batalha defensiva.
tiveram que realizar uma retirada móvel até as linhas para as quais planejavam recuar. Então eles trouxeram um novo general, mobilizaram 300 mil soldados e passaram a adotar um modo diferente de combate. Esse modo era para transitar para uma situação em que os russos pudessem ditar o resultado. Putin não queria ter baixas massivas. Se você olhar para a Batalha de Bakhmut, aquilo não foi o Ministério da Defesa. Foi uma operação conduzida pelo Wagner. Uma anomalia no pensamento militar russo, e resultou em baixas horríveis para os russos, mesmo com a vitória. Mas esse não é o modo de combate do Ministério da Defesa. Eles querem ter uma situação em que tenham mais controle sobre o campo de batalha tático, onde estão impondo sua vontade e infligindo mais baixas aos ucranianos do que estão sofrendo. Mas para chegar a esse ponto, eles tiveram que absorver o ataque do exército ucraniano reconstruído pela OTAN. Essa foi a contraofensiva do verão de 2023, que a Rússia lidou de forma magnífica. Mas agora, a Rússia está em transição para o estado em que se encontra hoje. Isso exige desgastar os ucranianos para limitar suas opções. Não se pode permitir que a Ucrânia tenha a oportunidade de reconstruir essas reservas massivas e lançá-las quando quiser, porque isso cria um vai e vem. Para que os russos vençam, eles precisam estar no controle, avançando de forma consistente. E isso se faz moldando a realidade do campo de batalha, para que as táticas russas, as armas russas e os procedimentos operacionais russos produzam um resultado previsível toda vez que forem aplicados. Então, os russos desenvolveram uma nova forma de travar a guerra. As táticas de infantaria deles foram totalmente reformuladas. Conversei com Abd Al-Adanov, que é um tenente-general checheno. Ele está nas Forças Armadas Russas, então é um general russo, mas de origem chechena, um oficial de combate reconhecido. Sabe, como fuzileiro naval, penso em termos de avanços de esquadra, grupos operando em apoio, pelotões, operações de companhia, batalhão, etc. Os russos basicamente dividiram essa guerra de uma forma chamada 3 e 6. 3 é o tamanho da equipe de assalto inicial. Ela entra e resta uma área de terreno muito bem definida. E então, isso é reforçado pelos grupos de 6, que se entrincheiram até estabilizar, e depois fazem de novo. Grupos de 3 e 6. Você não quer ir com mais de 3 na equipe de assalto por causa da guerra com drones. Você vira um alvo, os drones atacam, boom. Mas eles vão em trios, porque agora podem contar com apoio de fogo, apoio de drones, sobreposição de drones e podem evacuar feridos se necessário. É um tipo de guerra muito contido. Perceba que, quando falo em trios e grupos de 6, não estou falando de grandes setas atravessando linhas e manobras. Estou falando de operações muito controladas, em pequenas doses, acontecendo simultaneamente por todo o campo de batalha. 3 e 6 por toda parte. Os ucranianos responderam aos 3 e 6. Novamente, isso foi um conceito britânico, lançando enxames de drones. E os enxames de drones substituíram a falta de poder de fogo da artilharia. Então os ucranianos os atacavam com drones. Você viu isso em Pokrovsk e em outras áreas. Quando os russos atingiram o enxame de drones, ele chegou ao fim. A ofensiva russa parou completamente. Agora o que os russos fizeram foi simplesmente desviar, flanquear e eventualmente forçar os ucranianos a recuar. Mas o que os russos desenvolveram agora, e você ouviu isso em conversas com, por exemplo, a Brigada Azov, que agora é a 3ª Brigada de Assalto, parte de um corpo maior de leais bandeiristas neonazistas, são tropas muito capazes, ferozmente leais ao regime. E eles estão reclamando porque disseram, antes conseguíamos pará-los com drones, mas o que os russos fizeram agora é que estão mirando nos nossos operadores de drones. Eles chegam e no momento em que começamos a mover os drones, eles nos atingem. Estão nos matando. O trabalho mais perigoso na Ucrânia hoje é ser operador de drone. Você é morto no momento em que começa a operar. Eles dizem, nossos operadores de drones precisam recuar.
Perdemos a cobertura dos drones, os russos avançam e nos empurram para trás, e não há nada que possamos fazer para detê-los. Nada. É aí que estamos no campo de batalha agora, onde a Rússia está ditando o controle total do ritmo das operações. Vai ser lento, metódico. As proporções de baixas agora, em certas áreas, são de 20 para 1. 20 ucranianos para cada russo. E isso acontece numa situação em que grupos de 3 e 6 estão atacando uma posição defensiva ocupada por 11 a 15 ucranianos. Então você fica pensando, espera aí, na terminologia clássica, se estou atacando 15 ucranianos, preciso de no mínimo 45 dos meus homens, uma proporção de 3 para 1, com manobras e tudo mais. Mas não é assim que funciona, porque os russos dominam, chegam com seus drones, suprimem os ucranianos e depois avançam com um ataque cuidadosamente direcionado, matando ou capturando todos esses soldados. E isso se repete várias e várias vezes. Essa é a realidade desse campo de batalha. E isso não é compreendido por todos os idiotas por aí, sabe, cantando. Eu nunca vou menosprezar a coragem do soldado ucraniano. Sabe quem mais não menospreza a coragem do soldado ucraniano? O soldado russo. Os soldados russos dizem a mesma coisa. Quero dizer, novamente, conversando com o Opt, que não é nenhum novato quando se trata de combate. Ele é tenente-general. O homem ainda sabe, quando alguns de seus soldados ficaram feridos e a evacuação não conseguiu alcançá-los, ele deixou seu posto de comando, entrou em um BMP e liderou pessoalmente a evacuação. Ele chegou lá, fez fogo de supressão e o cara que estava com ele foi atingido. Ele fez o curativo, evacuou aquele homem e tirou seu companheiro de lá. Naquela época, ele era major-general fazendo o trabalho de um sargento, simplesmente porque é assim que os oficiais russos são. Eles lideram na linha de frente. São muito corajosos. Muitas vezes morrem. Espero que o Opt não morra e continue fazendo o que faz. Mas sabe, quando você conversa com o Opt, percebe que os russos estão dominando essa guerra intelectual e militarmente. Eles desenvolvem táticas baseadas na realidade, e a capacidade deles de se adaptar é impressionante. Quando algo acontece no campo de batalha, eles levam isso para a retaguarda e aprimoram. Eles mandam um oficial para a academia do Estado-Maior, que fica lá, e reúnem, sabe, coronel, você viu isso no SANS, a Escola de Estudos Militares Avançados, onde reúnem os majores e tenentes coronéis para fazerem sessões de brainstorming. Mas na SANS, você sabe, pode levar 6 meses, 1 ano e meio para algo sair da SANS. Os russos, eles vão lá e em poucas semanas já trouxeram de volta, modificaram, enviaram para a linha de frente, treinaram novamente os caras e pronto. A capacidade do exército russo de se adaptar às realidades disso é inacreditável. E é algo que o Ocidente simplesmente não entende. Nós não entendemos o que está acontecendo no campo de batalha agora. Não entendemos mesmo. Não entendemos até que ponto os drones estão dominando essa guerra. E não entendemos como o apoio de fogo mudou, como as táticas de infantaria mudaram, como o apoio aéreo mudou. E vou encerrar com isso. Outra coisa que as pessoas não estão percebendo. Se algum dia eu escrever um livro sobre o conflito russo-ucraniano, acho que vou focar na supressão da defesa aérea. A campanha russa para eliminar a defesa aérea integrada da Ucrânia, porque tem sido uma das campanhas mais notavelmente subnoticiadas que existem. Não é uma defesa aérea integrada ucraniana, é uma defesa aérea integrada da OTAN. Isso é o melhor que a OTAN poderia fazer. E a Hasi quebrou isso como se fosse uma noz podre. E posso garantir que se o Hasi conseguiu quebrar isso, primeiro entende o seguinte, a defesa estadunidense se vem sobreposta à Ucrânia, não é do terceiro. Por quê? Porque a OTAN nunca planejou ter essa concentração de defesa aérea. Eles nunca pensaram, temos que colocar tanto assim lá. Eles tiveram que reescrever sua doutrina para conseguir comprimir a defesa aérea desse jeito. E os russos os venceram, derrotaram, destruíram. Deixe-me só acrescentar algo aqui porque é muito pertinente.
Estamos nos preparando, Dani, para gastar de 2 a 3 trilhões de dólares em sistemas legados que essa experiência simplesmente desafia e refuta. Você está falando sobre o domo de ferro. Bem, estou falando disso, mas também estou falando do bombardeiro tripulado. Estou falando de caças para 2 pilotos. É absurdo. Sabe, uma coisa também sobre romper essas defesas aéreas. Além disso, quero dizer, em um único dia, Kiev foi atingida por 315 ataques de drones e 7 ataques de mísseis, em um dia qualquer em Kiev. E disso tudo, acho que um civil talvez foi morto. Talvez. Quero dizer, foi espalhado por alguns lugares. Foram cerca de 3, espalhados por alguns lugares. Então, fique à vontade para reagir ao que o Scott disse, assim como a esse desdobramento. Porque acho que isso mostra não só o quanto a Rússia conseguiu romper essas defesas aéreas, mas também com quanta precisão eles fizeram isso. A única coisa que eu acrescentaria a isso, não posso acrescentar muito ao que o Scott disse, mas eu diria, além de quão estúpidos somos em relação ao dinheiro que vamos gastar, e até mesmo nessa nova iniciativa do Hegseth, de ir atrás da Anduril, Palantir e outros, é a mesma estupidez, porque eles estão olhando para o mesmo tipo de sistemas legados, só que com tecnologia nova, o que é uma loucura. Mas outra coisa que eu diria também é que isso provavelmente significa, no fim das contas, como já dissemos antes, em um nível mais amplo, que precisamos parar com isso. E precisamos parar através do presidente dos Estados Unidos. Não importa o quão incompetente ele possa ser para essa tarefa. Não precisamos de mais nada disso. Vamos deixar a situação sair do controle. E isso me lembra demais do que estamos fazendo no Levante e em Gaza. O que aconteceu esta manhã com a conversa que supostamente ocorreu entre Trump e Netanyahu, na qual Netanyahu garantiu a ele que estava disposto a aceitar o enriquecimento de 3,67% pelos iranianos e que não atacaria? Isso tudo é um absurdo, na minha opinião. É pura propaganda do Netanyahu. Eu nem sei se é uma descrição legítima da ligação telefônica, mas estamos realmente flertando com situações muito perigosas no mundo neste momento. E precisamos encerrar pelo menos uma delas, se não todas ao mesmo tempo. Caso contrário, estamos em apuros. Estamos em apuros. E ao mesmo tempo, como eu estava tentando indicar com o dinheiro que vamos gastar nesses esquemas idiotas, que só recompensam os contratados do complexo militar industrial, estamos falidos. Estamos falidos e simplesmente não queremos admitir isso para nós mesmos. Bem, uma das coisas que posso dizer sobre a questão da defesa aérea é que eu, pessoalmente, já tinha minhas suspeitas sobre o estado da defesa aérea. O estado da defesa aérea da OTAN e no mundo todo, sobre a direção que isso estava tomando. Lembro que alguns anos atrás, na Fox, eu estava conversando com um cara que estava lá para falar sobre defesa antimísseis. Ele era o chefe da Sociedade de Físicos dos Estados Unidos ou algo assim. Ele explicou de forma muito simples. Ele disse, Garland, é muito simples. Nós simplesmente lançamos tantos mísseis que você não consegue derrubar todos. Colocamos um monte de mísseis falsos. Não me importa o que você tenha. Algum domo dourado, naquela época era defesa antimísseis. Se eu disparar 1.000 mísseis, 2.000, 3.000 e 80% deles forem falsos, você não vai conseguir parar todos. Você não vai conseguir impedir isso. Esse é o ponto. Bem, o que vimos, onde acho que o mundo aprendeu muito, foi o ataque de mísseis iranianos em... Na verdade, não foi bem um ataque, foi uma demonstração, digamos assim, contra Israel, onde eles simplesmente lançaram tantos mísseis, iscas, drones e todo tipo de coisa que sobrecarregaram a defesa aérea. E é aí que estamos. E acho que os Estados Unidos não estão reconhecendo essa realidade. Como dizemos, é melhor você fazer isso, Irã, ou então. Bem, a realidade é que não existe esse ou então, porque se dissermos que vamos atacar o Irã, não temos garantia de que o sistema de defesa aérea deles, que é bastante elaborado e parece ter sido reforçado pelos russos, não será capaz de repelir um ataque que venhamos a realizar contra eles de qualquer forma.
Em segundo lugar, se eles quiserem nos atingir, tudo o que precisam fazer é sobrecarregar todos os nossos sistemas em toda a região e podem facilmente nos derrotar. Então ainda estamos fingindo que temos essa superioridade aérea, fingindo que podemos atacar o Irã, fingindo que podemos nos impor na região do Pacífico, que podemos realmente lutar contra a China nas fronteiras deles, quando não podemos, nem mesmo no Iêmen. Então estamos vivendo, nosso governo está vivendo, nesse falso paradigma militar em que ainda temos a capacidade de lançar ataques, até mesmo contra, eu não os chamaria de adversários do mesmo nível, mas oponentes razoavelmente fortes, até mesmo fracos. Não podemos atacar ninguém. Não precisamos entrar em conflito com ninguém. E a única coisa que vamos conseguir se começarmos a bater de frente com alguém que tem drones e mísseis é sermos humilhados de uma vez por todas. E com sorte, isso não vai acabar muito, muito mal, porque, claro, nossos líderes provavelmente têm, em certa medida, uma tendência nuclear. E assim que atacarmos alguém e eles nos derem uma resposta devastadora, vão começar a gritar, vamos lançar bombas nucleares. E isso, independentemente do que aconteça, acaba com o Império dos Estados. Isso acaba com os um projeto que já foram um dia. Então é uma situação muito perigosa. Mas existe uma realidade que nossos líderes não querem aceitar quando se trata de como a defesa aérea mudou o paradigma militar no mundo inteiro. Só vou dizer que esse maior medo que vou enfrentar convencional e vão perder feio. Acho que 3 porta-aviões no fundo do oceano é para onde vamos a seguir. Bem, Scott, acho que este é um bom momento para falar sobre essa cúpula de cidadãos Estados-Rússia que você está ajudando a organizar. Posso abrir aqui. O link está na descrição do vídeo. Se você quiser falar sobre isso, porque sei que uma grande parte dos seus esforços para promover o entendimento entre Delzume e Rússia é justamente evitar esse cenário. Antes de tudo, preciso dizer que, como o Coronel Wilkerson sabe, você não vence disputas apenas com batalhas. É preciso ter uma campanha. A campanha precisa estar ligada a objetivos estratégicos. E nós destacamos aqui alguns problemas bastante difíceis. Para mim, um dos maiores problemas que enfrentamos nas relações entre Delzume e Rússia é a expiração do Tratado New START em fevereiro, a insanidade do Golden Dome e a instabilidade que essas duas coisas vão trazer juntas. Mas como você chega a isso como cidadão? Porque, caso contrário, simplesmente nos deixamos ser feitos reféns por formuladores de políticas que não dão a mínima para o que pensamos e muitas vezes elaboram políticas em um vácuo de estupidez politicamente motivada, como o Golden Dome. Quero dizer, isso não vai funcionar. Não pode funcionar. Mas vamos gastar bilhões para provar esse ponto. Mas como fazer com que os cidadãos se envolvam? Porque é importante que os cidadãos participem. Eu realmente acredito, quando falamos da democracia americana e da abordagem de baixo para cima, que nós, o povo, temos voz e podemos fazer essa voz ressoar. E essa voz pode promover mudanças se for devidamente direcionada. No momento, nos Estados Unidos, o americano médio está infectado. Eles não queriam estar, mas acabaram sendo infectados simplesmente pela forma como nossa sociedade é estruturada, com a russofobia. Quero dizer, pense nisso por um segundo. Todos os filmes de Hollywood que você assiste, como os russos são apresentados. Como pessoas inteligentes, maravilhosas, cultas. Ou sabe, algum cara com um chapéu de pele e você sabe, eu sou russo, eu bebo vodka, eu luto com ursos, eu sou um homem muito, muito mau. E sabe, nós os vemos como perigosos. E as mulheres russas, claro, têm sotaques maravilhosos, muito bonitos. Mas elas estão sempre tentando, você sabe, enfiar uma faca nas nossas costas. É assim que fomos condicionados para temer a Rússia. Temos um medo inerente da Rússia. E a partir desse medo, nosso governo nos explora e cria políticas que abordam esse medo. Esse medo vem da ignorância. Descobri que uma das melhores ferramentas para superar a ignorância é o diálogo direto. Se eu tenho um problema com meu vizinho,
Em vez de ficar aqui nas redes sociais postando sobre esse problema e ele ou ela respondendo, hipoteticamente eu não faço isso, mas só tô dizendo. A melhor maneira de superar esse problema é ir lá e ter uma conversa cara a cara. Ei, sou eu. Esse é você. Como vai? Vamos tomar uma cerveja. Vamos tomar uma Diet Coke. Vamos conversar sobre isso. A gente aprende um sobre o outro. E as ideias erradas, os equívocos que tínhamos, desaparecem. Percebemos que temos muito mais em comum do que diferenças. Acho que é isso que precisamos fazer com o povo russo. Em 1985, Phil Donahue, o grande e saudoso Phil Donahue, junto com um homem chamado Vladimir Posner, organizaram algo que chamaram de Space Bridge. Eles deram esse nome porque a conexão era feita por telefones via satélite e novas tecnologias da época. E foi uma cúpula de cidadãos russos e americanos. Isso permitiu que cidadãos americanos sentados em Seattle, Washington, se comunicassem com civis russos sentados em São Petersburgo. E eles faziam perguntas uns aos outros. Eles tiveram um diálogo e começaram a perceber que são as mesmas pessoas. São seres humanos que se importam com as mesmas coisas. Riem das mesmas piadas, choram pelos mesmos gatilhos emocionais. Querem viver. E essa ponte espacial inicial, então, desencadeou outras que ajudaram a criar o ambiente que levou à queda da cortina de ferro e à normalização das relações entre os Estados Unidos e a União Soviética e depois a Rússia. Agora, nossos políticos desperdiçaram essa oportunidade e hoje estamos diante de uma nova Guerra Fria se formando. E nós confiamos no diálogo que está acontecendo entre nosso governo e os russos? Eu digo que não. O povo americano, nosso trabalho não é confiar no governo. Nosso trabalho é responsabilizar o governo pelo que ele faz em nosso nome. Acho que precisamos dar o exemplo. E ao dar esse exemplo, também precisamos educar o povo americano a não ter medo dos russos. E como fazemos isso? Expondo-os à realidade da Rússia. Então, no 40º aniversário da ponte espacial original, vamos fazer uma nova ponte espacial, uma nova cúpula de cidadãos Rússia. Vamos conectar 50 americanos com 50 russos e teremos um diálogo ao longo de 3 horas. Será transmitido ao vivo, gravado e disponibilizado. Esperamos usar isso como um mecanismo de ensino para que outros americanos digam: "Ei, queremos interagir com esses russos." Talvez repetir esse exercício várias vezes e, nesse processo, nos imunizar contra a russofobia para que não tenhamos medo dos russos. Então, quando o governo chega e diz: "Vocês precisam aprovar 165 bilhões de dólares para se defender da ameaça russa", nós pensamos: espera aí, existe mesmo uma ameaça russa? E se a gente simplesmente conversar com eles? É mais barato, gera resultados melhores. Então é isso que estamos tentando fazer aqui. Algumas pessoas podem me chamar de ingênuo, e sabe de uma coisa? Pode até ser ingênuo, mas também vejo isso como o início de um processo, uma campanha, porque se eu conseguir fazer o povo americano aceitar a ideia de que podemos viver em paz com os russos, então posso fazê-los aceitar a ideia de que não precisamos de guerra nas estrelas, não precisamos de Golden Dome, não precisamos de novos mísseis, que precisamos nos engajar em um diálogo sobre controle de armas. Quando foi a última vez que você ouviu alguém falar sobre controle de armas no governo Trump? Em algum lugar? Isso simplesmente não faz parte do vocabulário nacional. Antes, era tudo. Quando eu era jovem, foi nisso que me formei. Não era minha intenção. Entrei para o Corpo de Fuzileiros Navais para fechar com o inimigo e destruir. Mas, de repente, me colocaram no meio da União Soviética, envolvido na verificação de controle de armas. E eu me apaixonei por isso, porque era algo bom. Trouxe um resultado positivo. Tornou o mundo um lugar mais seguro. E eu passei a acreditar nesses tratados de controle de armas. Estamos prestes a ver o último deles expirar. E não há nada para substituí-lo. O tratado que implementei, que acredito ter salvado o mundo da Destruidland.
O Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário não existe mais. E os sistemas de armas que antes havíamos eliminado agora ameaçam voltar e trazer o mundo de volta ao tipo de perigo que nos levou a eliminá-los em primeiro lugar. Mas a campanha só pode ser travada se tivermos uma base sólida sobre a qual construí-la. E acredito que precisamos de uma base de apoio do povo americano, baseada na disposição de se engajar com os russos de forma responsável, de pessoa para pessoa. E é exatamente sobre isso que se trata esta cúpula de cidadãos. Será no dia 18 de junho, em Kingston, Nova York. É um evento com ingressos, porque, como você sabe, não temos grandes orçamentos. Tentamos ir para Nova York e consideramos alugar um teatro que comportasse algumas centenas de pessoas. E acho que o orçamento mais baixo era de $120 mil. E eu pensei, isso está muito acima do meu orçamento no momento. Então reduzimos o tamanho, mas isso não significa falta de qualidade. O evento será realizado no maravilhoso Mohican Market do Gerald Celente. Nós o transformamos no que chamamos de American Café. Assim, quando os russos olharem, vão ver um pedaço da cultura americana. Isso não vai ser Hollywood, graças a Deus. Acho que Los Angeles está sob pressão agora. Também não vai ser Nova York, muito caro. Vai ser a América. E vamos contar com americanos, trabalhadores comuns de todas as origens. E é isso que os russos vão ver. O bom, o ruim, seja o que for. Vai ser a verdadeira América. Espero que possamos ver a verdadeira Rússia e que possamos, deixar toda a pretensão de lado. É isso que somos. É sobre isso que se trata. E ter um diálogo significativo. É uma oportunidade maravilhosa. E felizmente, Garland, você já falou sobre isso antes. Danny, nós já conversamos sobre isso. E Larry, fizemos a mesma coisa. Peço desculpas, Sr. Coronel Wilkerson. Quem sou eu para chamá-lo de Coronel Wilkerson? Não, eu sei. Baixei a guarda. Meu antigo mentor está olhando para ele, pensando, não posso dizer o que ele vai dizer. Hitter, nunca mais fique à vontade com o coronel. Mas isso faz parte do meu treinamento. Mas o ponto é que estamos falando sobre a importância da mídia alternativa. Você sabe, isso não vai ser coberto pela grande mídia. Eles nunca chegariam perto de nós. Na verdade, os russos tentaram inicialmente. É impressionante. Eles procuraram toda a grande mídia e receberam ou não, de jeito nenhum vamos fazer isso, ou simplesmente nenhuma resposta. Então eles ficaram preocupados com essa abordagem de mídia alternativa. Mas o que tentei dizer a eles é que temos essa ideia de uma família de podcasts. Quero dizer, no ano passado, fizemos eventos que acabaram tendo de 3 a 5 milhões de visualizações, e o potencial é ainda maior. Isso supera grande parte das alternativas da grande mídia por aí. Então, mesmo que seja um espaço menor, acho que vamos conseguir atingir o público americano. Acho que vamos ter uma boa audiência. Acho que temos chance de ter sucesso. Então estou animado com essa oportunidade e tenho alguns amigos com quem me comunico que estão muito interessados nesse conflito, que estão deprimidos agora. Porque como não ficar deprimido depois de ouvir algumas das coisas que discutimos mais cedo? Esta é uma situação muito perigosa. E há tantas pessoas que ouvem essa dura realidade que apresentamos e simplesmente ficam sobrecarregadas pela depressão e dizem, isso é sem esperança. É sem esperança. E por isso, a cúpula dos cidadãos também traz, eu acho, uma energia positiva para trazer um pouco de esperança de que existe um caminho possível para sair disso. Eu gosto de acordar de manhã e não apenas dizer que estou aqui para enfrentar problemas, mas que estou aqui para resolver problemas. E acho que a cúpula dos cidadãos é uma parte da solução para os complexos problemas que enfrentamos hoje. Mas obrigado por me permitir falar sobre isso, Danny. Eu realmente agradeço. Todos podem encontrar o link para a Cúpula dos Cidadãos dos Estados Unidos na descrição do vídeo abaixo, após o programa. E você também pode encontrar o Scott. Ele está de volta ao YouTube, então você pode acessar o canal dele lá também.
Hoje foi a primeira postagem. Vamos ver por quanto tempo o YouTube vai me deixar no ar. Posso fazer um último apelo? Claro. Como eu disse, o local em Nova York custa $120 mil. Não podemos pagar. Iniciamos algo baseado no orçamento que tínhamos. Já posso dizer que as despesas reais vão ser 2 ou 3 vezes maiores do que a estimativa inicial. Agora, não estou falando de 6 dígitos, mas estou falando, sabe, de alguns milhares de dólares que precisamos arrecadar. Não estamos cobrando nada para as pessoas participarem desse evento, mas há um botão de doação para este evento. E se as pessoas puderem doar, seria muito apreciado. Esse dinheiro não vai para o meu bolso. O que posso garantir é que se eu não receber as doações, sai do meu bolso. Porque me comprometi pessoalmente a fazer isso dar certo. E se você quer que Scott Ritter continue casado com a Sra. Ritter por um bom tempo, me ajude a salvar meu casamento. Porque eu me comprometi com algo que financeiramente, enfim, se você acredita na paz, quer que isso funcione e quer salvar meu casamento. You want to make this work and you want to save my marriage, donate.